Oi. Olá, gente. Bom dia para todas e todos. Gostaria muito de agradecer à coordenação do evento para poder mediar essa mesa, que é o painel especial, a nova condição do REP, elementos à ressignificação de raça e classe no Brasil, com a pós-doutoranda e professora Daniela Vieira. Uma honra estar do lado da Dani, que é uma pessoa que acompanhei também enquanto estava na graduação, então acredito que ela seja estímulo para muitos de nós aqui, né? Bom, como o Sábio falou, 40 minutos? Tá bom, o cronômetro, e depois a gente abre para essas questões. Obrigada. Bom, bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Sávio pelo convite e, igualmente, parabenizar as organizadoras e os organizadores do colóquio pelo evento, que eu penso passa por um novo formato, né, no sentido de incorporar outras temáticas e preocupações que antes eram alheias ao campo do marxismo acadêmico, e isso se expressa tanto pela arte do cartaz do colóquio, que foi tema de discussão do primeiro painel especial, quanto pela incorporação do GT, eu acho que ele foi incorporado antes, mas enfim, raça, gênero e sexualidade, e também pela sessão plenária de ontem sobre marxismo e sexualidade, né? Então, eu começo chamando a atenção para isso, porque eu acredito que a discussão que eu vou buscar compartilhar com vocês aqui, até pouco tempo atrás, não seria de modo algum contemplada num colóquio como o CEMARX. Enfim, eu digo tudo isso porque, para dizer que se o marxismo acadêmico não se abrir para a problemática de gênero e raça, claro, sem desconsiderar a classe, não terá avanços algum. E, bom, apenas para ficar na experiência da realidade brasileira, eu acho que basta a gente olhar para a classe trabalhadora para perceber como que ela está perpassada por um evidente marcador de raça. Então, ao meu ver, pensar a formação sócio-histórica brasileira é impossível, não é possível desconsiderar o legado da escravidão. Eu quero colocar o microfone aqui porque está difícil, espera aí. Então, como eu estava falando, a gente olha para a classe trabalhadora e percebe como que ela está perpassada por um evidente marcador de raça. Então, a meu ver, pensar... Alô? Pronto. Tá. Agora a gente marca a partir daí, pode ser? Tá. Então, eu penso que a problemática racial ela é crucial ao desvendamento da exploração de homens e mulheres que vivem numa situação miserável, e reconhecer isso é se afastar de um academicismo abstrato para olhar a realidade levando em conta um processo social que lhe deu forma. Qual é esse processo, né? É a escravidão e o seu legado, que pode ser resumido, né, eu penso, resumido e problematizado e começar a ser pensado na compreensão de que o racismo no Brasil é um dado estrutural, né, até aí nada de novo. Mas, e por que é importante o marxismo pensar isso? Porque combater o racismo é abrir possibilidades para a constituição de uma nova sociedade. Bom, dito isso, eu acredito que refletir sobre o que eu tenho chamado de a nova condição do rap no Brasil é, de alguma maneira, problematizar essas questões e, sobretudo, refletir também sobre as potencialidades,
mas também as contradições do artista negro periférico quando se insere no sistema da indústria cultural. E, nesse sentido, quando passa a ter maior visibilidade e passa a ocupar espaços majoritariamente ocupados pela branquitude. Então, tendo isso em vista, eu gostaria aqui hoje de compartilhar com vocês algumas inquietações que eu tenho encontrado no meu atual trabalho de pós-doutorado, que é o quê? Nesse trabalho, eu procuro compreender a mudança que o rap vem passando a partir de meados dos anos 2000, ou seja, eu parto do pressuposto de que o rap no Brasil ele vem atualmente ocupando novos espaços sociais e simbólicos e, com isso, dialogando com um público bastante distinto daquele a quem o rap historicamente foi cantado, ou seja, universitários de classe média. E isso é tão evidente até pelo fato de eu estar aqui hoje falando nessa palestra, né? Enfim, compartilhando essa pesquisa. Bom, é claro que não são todos os grupos de rap que atraem esse público, e isso também é um dado relevante do meu trabalho. Por isso, eu recortei na pesquisa 2 rappers, digamos assim, mainstream, que são o Criolo e o Emicida, né? E para essa apresentação, eu vou me deter em parte da trajetória e também da obra do Emicida, que é um dos rappers mais bem-sucedidos atualmente no Brasil. E a partir disso, a minha fala vai buscar colocar em questões e abrir mais também abrir ao debate do que trazer respostas prontas, né? Só que antes de apresentar o Emicida, eu queria um pouco demonstrar o contexto em que surge o que eu tenho denominado de a nova condição do rap no Brasil. Porque no começo eu pensava em nova geração ou nova escola do rap, mas acho que é um pouco complicado falar em nova geração, assim, essa questão da geração. Encontrei, não fiquei convencida. Então penso que a nova condição do rap é mais interessante para pensar essas mudanças, né? Bom, a gente sabe que o rap ele aparece no Brasil, ele surge em fins da década de 80, né? E muito ao contrário, né, daquelas produções musicais que estavam ligadas à ideia de construção da nação e da nacionalidade, o rap ele está mais ancorado em perspectivas político-ideológicas que só foram possíveis, eu penso, em nível local, a partir do processo de redemocratização do país e de modo, de um ponto de vista global, por meio da consolidação da globalização e também do neoliberalismo, né? Só que, embora o rap tenha surgido a partir da na década de 80, será a partir da década de 90, principalmente com o surgimento dos Racionais MCs, que esse gênero ganha maior projeção no Brasil, né? E que eu trago um pouquinho dos Racionais para depois entender o Emicida. Por quê? Porque é interessante a gente perceber que o sucesso dos Racionais ele ocorreu quase em paralelo à indústria cultural. E tem uma fala que eu acho interessante do KLJ, que é um dos integrantes dos Racionais, o DJ, que ele vai falar o motivo pelo qual eles se recusavam, né, na década de 90, a aparecer na TV Globo. Ele vai dizer assim, e agora eu cito: sendo integrante dos Racionais, tendo uma visão dos problemas do meu povo, como posso falar para a Globo, que contribuiu com o regime militar, que faz programa sensacionalista, ou para o SBT, que incentiva crianças de 3 a 4 anos a dançarem a dança da garrafa? Então, essa fala do KLJ, ela contribui, em certa medida, para a gente pensar a respeito do sentimento também de comunidade que existia no rap. Quem traz essa ideia é a Maria Rita Kell, né? Então, ela vai dizer assim, que a relação social dos rappers com os manos da periferia pressupõe igualdade. Mas, atualmente, eu percebo que o rap ele não é visto de forma tão marginalizada, e essa relação de igualdade também pode ser problematizada, né? E o grande sucesso, né, e diversidade de público que o Criolo e o Emicida, por exemplo, hoje tem outros, mas, né, enfim, tem alcançado, permite reconhecer uma certa tendência de legitimação do gênero e também uma audiência que, de certa forma,
perpassa diferentes classes sociais, ou seja, não está restrito ao gueto, né? E que antes eu penso que se o rap era sinônimo de mau gosto, de violência, né, isso passa a ser ele passa a ser ouvido por uma parcela de jovens universitários de classe média. É claro que isso começou a ocorrer isso com os Racionais, mas num processo, né, um pouco em paralelo assim à grande indústria. Mas é importante a gente reconhecer também que essa nova audiência, né, me parece, do rap, ela se associa, claro que não de forma direta, mas a gente não pode deixar de levar isso em consideração, a inclusão na universidade pública nos últimos 10 anos de negros, mulheres, enfim, filhos da classe trabalhadora. E também eu penso que as lutas que foram travadas no país para a implementação das cotas raciais nas universidades públicas também permitiu, né, e tem permitido que as negras e os negros encontrem maiores possibilidades de intervenção em espaços onde eles foram historicamente impedidos de atuar. E isso também, soma-se a isso, as implicações do desenvolvimento da tecnologia, que contribui para a criação de espaços alternativos de comunicação e difusão das ideias, né, dos rappers. Então, o conjunto dessas mudanças, de certo modo, contribui para eu pensar nessa nova condição do rap. E também possibilita aos rappers conciliarem a vida de artista a partir de uma lógica empresarial, que está relacionada, sim, com o desenvolvimento da tecnologia, em especial com o advento da internet, e também relacionado com as mudanças que foram possíveis a partir da inclusão, das políticas de inclusão social, iniciadas na gestão do ex-presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vários rappers, né, que eu estou chamando da nova condição do rap, outros trabalhos já mostram isso, tiveram acesso à educação superior, muito diferente dos rappers dos anos 90. O Emicida, por exemplo, ele é formado em técnico ele fez técnico de design e teve uma formação que lhe proporcionou certa distinção entre seus pares, né? E a partir disso eu penso que ele pôde se tornar o homicida da rima, né? E por fim o artista empresário. Só para citar um exemplo, eu vou dar alguns outros, mas ontem mesmo a Laboratório Fantasma, né, que é a gravadora dele e tal, eles fizeram uma parceria com a CIA e rolou um grande desfile assim, né, ontem, tal. Então vou apresentar um pouco o Emicida e depois passar um vídeo para a gente pensar a partir da obra e da trajetória as questões que eu quero colocar. O Emicida, ele é uma figura exemplar para pensar essa nova condição do rap no Brasil, né? E ele é interessante porque ele nos faz refletir sobre o papel social da arte e também do artista negro na sociedade brasileira e especialmente no que eu estou preocupada na questão do status e da ascensão social desse artista. Para quem não conhece, ele é, né, natural da Zona Norte da cidade de São Paulo e obteve reconhecimento na cena do rap por meio das batalhas de MCs, principalmente da Batalha da Santa Cruz, né? Só que a carreira do Emicida, ela desponta de uma forma bastante curiosa e a pergunta é por que ele despontou assim, sendo que é algo comum que acontece, que vários rappers fazem, que é vender as mixtapes assim de mão em mão, tal. Então, ele divulgou em 2009 a sua primeira mixtape, que já tem um nome bastante interessante para a gente pensar, que é Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, Até Que Eu Cheguei Longe. E dentro dessa mixtape, a música que teve maior sucesso foi uma canção chamada Triunfo, né, que ganhou destaque. E essa canção, ela compôs o primeiro single do Emicida, que foi lançado em 2008. E aí ele concorreu a um prêmio de melhor vídeo no Video Music Brasil em 2009 e tal. E segundo o Maíque Nascimento, né, ele vai problematizar isso e vai dizer assim que a entrada do rapper na indústria cultural lhe garantiu o acesso a melhores condições de produção artística
e a um universo de referências culturais mais amplas. No entanto, temos que problematizar até que ponto o MC consegue conciliar a entrada na indústria cultural com a crítica social que marcou seus primeiros trabalhos. Mas, a partir dessa citação, eu me pergunto em que medida a obra no capitalismo ela tem condições de se desvencilhar da forma mercadoria, né? Ou, uma outra questão que eu faço apesar da forma mercadoria, seria possível produzir e veicular um produto artístico que, além de alimentar a indústria cultural, tem alguma potencialidade de se destacar dentro do nicho, né, entre muitas aspas, da resistência? Né, essa é uma questão. Então, o Emicida ele se encontra numa trajetória bastante ascendente e é interessante a gente entender que, além do reconhecimento e da legitimidade que ele já conquistou no Brasil, ele também segue em busca de reconhecimento internacional e realizou turnês na Europa, nos Estados Unidos, na África, no Japão. E eu penso que, além dessa perspectiva, há um interesse muito grande do rapper pelo mercado internacional. E essa empreitada, me parece, os rappers dos anos 90 não vislumbravam ainda. Então, tem alguns autores que vão dizer que o empreendedorismo é o que marca essa nova geração do rap. Mas eu acredito que não seja o empreendedorismo, porque é evidente que os rappers, mesmo dos anos 90, enfim, queriam ganhar dinheiro, tem toda uma condição de não estar na indústria mainstream e ter que ser independente. Enfim, então a problemática não está bem na questão do empreendedorismo, embora o empreendedorismo seja um ponto é um ponto de partida, ou seja, não um ponto de chegada. Ele está tendo tanta legitimidade, também uma ascensão social, que, só para citar um exemplo, em 2014 ele foi destaque na revista Forbes Brasil numa matéria chamada 30 abaixo dos 30, como um dentre os 30 empresários mais influentes do Brasil com menos de 30 anos. Isso em 2014. Então, como eu disse, esse ethos, né, empresarial é importante para a gente começar a entender. Não é a resposta, mas é o começo disso. E eu penso que isso já pode ser percebido em algumas ações do Emicida que estão orientadas nessa conciliação de artista e empresário desde o processo de elaboração do seu primeiro disco, que é esse Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, né, Até Que Eu Cheguei Longe. Mas é interessante também a gente levar em conta que esse disco ele foi gravado, né, de um modo independente, claro, e também coletivo, quando o Emicida tinha só 24 anos. E aí, enfim, né, eles com a ajuda da família, eles colocavam as mídias lá e foram fazendo manualmente a mixtape, vendendo a preços acessíveis. E aí que está a diferença, porque ele foi muito esperto. Eu estava conversando com outros rappers assim da mesma geração e eles falavam assim, a gente também fazia isso, só que a gente vendia por R$10 e ele vendia por R$2,50. Então, essas vendas com preços acessíveis, elas eram feitas após os shows, em eventos ligados ao hip-hop, enfim. E isso fez com que, em 2009, né, ele, junto com o irmão dele, que atualmente também é o produtor, eles, né, foram conseguindo sucesso nessa empreitada tal, e fizeram assim vai surgir a gravadora, também a produtora, o selo, que é a Laboratório Fantasma, que tem 8 anos, se minha matemática não estiver ruim. E nessa perspectiva de artista empresário, é interessante a gente pensar o manifesto que está disponível, que está colocado como manifesto mesmo, no site da empresa, que diz assim: acima de tudo, o Laboratório Fantasma é um coletivo de amantes da arte urbana, fãs de hip-hop que optaram por aplicar em suas vidas a seguinte frase de Confúcio: escolha um trabalho que você ama e não terá que trabalhar um dia na vida. Então, daí continuando aqui, né? Sob essa filosofia, canalizamos nosso amor e conhecimento com a intenção de dar o melhor para ver a história sendo feita e, obviamente, fazendo parte dela. Então,
esse empreendimento do Emicida e do Fiote foi tão vitorioso, né, que acabou ganhando pela primeira vez as passarelas da São Paulo Fashion Week em 2016, se eu não estou enganada, foi o primeiro desfile, né, chamando a atenção da empresa, tal, da imprensa. E além do desfile, esse desfile sinalizou o quê? Tanto esse espaço novo que o rap vem ocupando no Brasil, mas também ganhou notabilidade porque ele colocou no palco negros, pessoas gordas, gays, enfim, fugiu daquele padrão consagrado pelo mundo da moda, né? Então eu penso que nesse processo de gerenciamento da sua carreira, e esse processo de gerenciamento ele está muito apoiado no discurso da diversidade, a conquista do Emicida e do Fiote, quando eles entram vão para as passarelas do São Paulo Fashion Week, é significativo porque deflagrou um processo em curso no Brasil, né, contribui para essa nova condição do rap, para essa legitimação do rap, mas que também precisa ser avaliada com cautela. Ainda em 2001, o Emicida ele vai ser apresentado pelo Abu Janra, né, no Provocações da seguinte forma. E é curioso porque em todas algumas entrevistas ou no jornal, essa tentativa de exaltação, de afirmação, né, desse artista é muito racializado, sabe? Enfim, tem um texto onde eu me concentro especificamente nesse desfile do São Paulo Fashion Week, isso fica bastante evidente. E aí, nessa fala no programa Provocações, o Abu Janra começa assim: embora pobre, negro e da periferia, ele se tornou um destruidor de todos os dogmas do rap brasileiro. Andou na contramão do movimento hip-hop e se aproveitou da curiosidade da mídia, agora interessada no dinheiro da classe média que brota nas periferias. Deu entrevistas na televisão, o que os MCs não toleram, e para coroar, participou de um festival na Califórnia, Estados Unidos. Quem é esse subversivo da periferia? E aí o Emicida responde da seguinte maneira: eu acho que eu não sou um cara que concorda com as coisas. Eu não traí o rap, eu acho que lutei e voltei para a essência dele. Então, enfim, há uma infinidade de exemplos que atestam assim, bastante essa condição de empresário artista. Mas um ponto que eu gostaria de destacar encontra-se na perspectiva ideológica do rap, do Emicida, para justificar essa empreitada. Em diversos momentos assim, das suas entrevistas, é muito recorrente a ideia de que não importa qual é a sua classe social, mas se você tem um sonho e luta por ele, trabalha, é possível a ascensão social. E esse lema, ele é inclusive, né, a base do manifesto lançado pela Laboratório, que eu li para vocês agora há pouco. E só que eu penso que o que a gente precisava colocar em questão é que me parece que esse projeto é um projeto estético que incorpora uma lógica bastante meritocrática e que, em certa medida, desconsidera as contradições e as desigualdades sociais. Sabe? E, enfim, além dessas declarações do Emicida e do Fiote, muito esse ideário vai fundamentar muitos dos seus raps. E, inclusive, o título do disco que eu já citei, né? Para quem já mordeu um cachorro por comida, até que eu cheguei longe. Então, a reflexão sobre a carreira do Emicida auxilia muito no entendimento de como a inserção no mercado mainstream pode gerar tensões e contradições no discurso político do hip-hop. E, ao mesmo tempo, esse discurso político do hip-hop também tem que ser problematizado e não romantizado. Porque a gente tem que achar também que o hip-hop tem que ser essencializado esse discurso político, sabe? Bom, eu quero colocar aqui, eu quero mostrar para vocês uma análise de um comercial que ele protagonizou em 2011, que eu acho que ajuda um pouco a gente a perceber esse processo.
Brasil mudou. Nós não somos os mesmos jovens que nossos pais foram. A gente é uma geração que nasceu em um momento inédito na história do Brasil. Porque o Brasil sempre foi o país do futuro. E o futuro finalmente chegou. Podemos pensar livremente. Podemos dizer o que pensamos. E nossos grandes ideais já não são sonhos impossíveis. Podemos conhecer e interagir com o mundo. A tecnologia redefiniu as distâncias e o conhecimento não tem fronteiras. Mas como a gente é de verdade? O que estamos fazendo? O que a gente quer? E quando? Crescemos. E o que a gente queria ser quando crescer? Somos? E o que a gente estuda? No que a gente se interessa? Será que a gente ainda reza? Como vemos nossas famílias? Será que irmão ainda é só quem tem o mesmo sangue? E o que a gente faz com a nossa grana? O que a gente espera pra nossa vida? Pra onde a gente vai? Aliás, a gente quer ir pra algum lugar? Será que a gente ainda quer mudar o mundo? Na real, o que a gente sonha? E o que a gente faz com o que a gente sonha? Podia ter tirado antes, né? Bom, como vocês puderam ver, né, esse é um comercial ligado a um projeto que é financiado pelo Itaú e pela Pepsi, que se chama Sonho Brasileiro. E esse projeto, ele é resultado de uma pesquisa de mercado que foi realizado por uma empresa com jovens entre 18 e 24 anos. E nesse comercial, o MC dele protagoniza com a atriz Sofia Reis, que é filha do Nando Reis, né? E aí eles, né, compartilham algumas opiniões que, de uma forma bastante sintetizada, eu acredito que aponta para a seguinte crença, que basta a gente acreditar nos sonhos e lutar para que a vida se redimensione. É uma propaganda bastante curtinha, né, num ambiente bucólico, bonitinho, e enquanto eles vão caminhando, eles dialogam sobre as mudanças pelas quais o país havia passado. Vamos lembrar que é de 2011, esse vídeo. E pensando aí, apontando para melhoras, né, para perspectivas futuras, né? Então, é interessante a gente perceber que essa conversa, ela começa com a afirmação da Sofia Reis, dizendo que o mundo mudou, e que em seguida o Emicida diz: o Brasil mudou, pois somos uma geração que nasceu num momento inédito da história do Brasil, porque o Brasil sempre foi o país do futuro, e o futuro finalmente chegou. Isso depois de 2016, né? Não, seria meio impossível ter que mudar a propaganda. Bom, o discurso... então, o discurso desse projeto é bastante expressivo de um possível novo mundo. No entanto, ele precisa de uma mediação fundamental para se realizar, né? E essa mediação é o investimento financeiro, né? E quase no final do vídeo, o Emicida vai lançar a seguinte questão: e o que a gente faz com a nossa grana, né? Então, toda a perspectiva de vitória, de futuro, que é revelada pelo diálogo, reitera também essa crença nos sonhos para a possibilidade de concretização no futuro. E aí tem um outro trecho que eu gostaria de chamar a atenção, que diz assim: podemos pensar livremente, podemos dizer o que pensamos, vai dizer a Sofia Reis. E o Emicida responde: e os nossos grandes ideais já não são sonhos impossíveis. E uma passagem que é bastante interessante, que depois eu gostaria de fazer ligação com o vídeo que eu vou colocar depois, que é o Boa Esperança, que é quando eles se abraçam e a Sofia diz o seguinte: como vemos as nossas famílias? Será que irmão ainda é só quem tem o mesmo sangue? Eu penso que é importante notar que essa frase, ela reitera, né, a união aí entre brancos e negros, que coloca em cena uma jovem branca, né, e um jovem negro, que apesar de distintas origens sociais, na lógica do vídeo, eles podem compartilhar dos mesmos pontos de vista para o futuro. Então, esse trecho é bastante revelador daquilo que o comercial estrutura, a meu ver, que é:
a dissolução da luta de classes e dos conflitos raciais, nesse sentido mediado pelo investimento financeiro. Né? Um negro de origem periférica que alcança status e ascensão social e uma garota branca de classe média estão compartilhando nesse momento dos mesmos sonhos, se apoiando no discurso da meritocracia, como se as desigualdades de classe, raça e gênero estivessem alheias da estrutura social do mundo, em especial da brasileira, ou, diante de um novo mundo, essas tensões e contradições sociais se encontrassem no passado, porque agora temos liberdade, né, como diz a Sofia, podemos pensar livremente. Enfim, os nossos grandes ideais já não são sonhos impossíveis. Então, eu penso que, enfim, essas questões ainda elas estão sendo elaboradas, mas até o momento eu penso que é um vídeo que revela conciliação e bastante adequado ao contexto brasileiro da época, né? Do governo Lula, onde estava em voga a chamada ascensão da classe média, estava dando o tom do debate em 2011. Então, o comercial ele sugere bastante mudanças de ordem individual e a ascensão via consumo. E também é importante a gente prestar atenção que mesmo a partir dessa análise que eu faço, que a representação do Emicida no comercial está muito coerente com a sua trajetória pessoal e artística. Talvez não seja exagero, né, afirmar que o rapper ali ele está protagonizando a sua própria trajetória. Como eu disse, ele chegou, o Emicida, né, o alcance a que o Emicida chegou não é regra. Ainda que aonde ele chegou se coloque como inspiração para um grande número de jovens que vivem nas periferias brasileiras. E é também interessante pensar que ali ele não está fazendo a propaganda apenas a um projeto que foi financiado pelo banco, mas também ele faz propaganda à empresa dele, porque ele está, para quem reparou, ele está vestindo a camiseta da Lab e também o moletom, né, que nesse período ainda não tinha conquistado tanta notoriedade. Então, eu digo isso porque usando o moletom com logo, né, que a Lab Fantasma é o empreendimento de sucesso do Emicida e está bastante aliado com a mensagem que é divulgada nesse comercial. Então, né, pesquisando sobre o assunto, eu observei assim, inúmeras críticas ao rapper com relação a isso, mas também alguns comentários que colocam a ideia de que o rap e os rappers eles precisam sair das margens, do gueto, enfim, ampliando seus espaços. Isso também é um tema de debate aqui. O Emicida ele vai declarar em várias entrevistas a possibilidade de usar a TV como meio de circulação das suas ideias, muito distinto da fala do KLJ, que eu comecei citando no começo. Né? Ele acredita na potencialidade, digamos, democrática da televisão. Mas aí quais seriam os limites, né, dessa concessão? Qual o limite para denunciar em rede nacional o racismo e tentar superar problemas socioeconômicos que estruturam a sociedade brasileira? É claro que, enfim, estou falando isso a partir das obras e tudo mais, mas tem implicações, né, que são reais. E o Emicida, o último lançamento do Emicida foi em 2015, que é um disco chamado Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa. Né? E com esse disco ele aparece em canais abertos de televisão, enfim, o álbum ele foi lançado em toda a Europa e contou com a tradução em inglês das canções, que também é bastante interessante para a gente pensar, enfim. E esse álbum, né, eu acho que mereceria aí uma análise específica, por quê? Porque é um divisor de águas na carreira do Emicida e revela em grande medida o seu amadurecimento profissional, por N razões, que eu não vou falar agora. Então, eu queria chamar a atenção aqui para uma música, que foi a música, assim, a ponta de lança, a música que foi o single que saiu primeiro, que é uma música chamada
Boa Esperança, e que me parece ela serviu de propaganda para um tipo de audiência que ainda está ligada ao rap dos anos 90, dos Racionais, que cultiva aquela agressividade e o caráter combativo do rap, que esse caráter de agressividade e de esse caráter mais combativo é bastante tensionado na trajetória do Emicida, e também isso se tensiona nessa chamada nova condição do rap. Bom, em termos bastante gerais, né, esse disco ele tematiza principalmente a questão do racismo, e o Emicida ele diz que foi influenciado pela viagem que ele fez para Angola e Cabo Verde, na África, o que vai possibilitar um contato com o que ele chama das raízes negras, entre aspas, que ele diz. E esse álbum teve a participação do Caetano Veloso, enfim, da Vanessa da Mata. Tal. Só que, se a gente for pensar o todo do disco, mesmo com letras que vão abordar o racismo da sociedade brasileira, e isso, enfim, não é um problema, assim, que eu quero, não estou falando em tom de crítica, tal, mas é um disco para tocar no rádio e que está muito mais próximo do pop do que daquela agressividade que caracterizava certos grupos de rap, como Facção Central, mesmo os Racionais, enfim. Só que no disco, a canção Boa Esperança, ela é uma das canções, acho que, na verdade, ela é a única canção que destoa da leveza e da suavidade que vai modelar o todo do álbum, né? Dentre as críticas que eu li sobre o disco, tem um jornalista chamado Tiago Dias que ele diz o seguinte: quando Emicida lançou a música Boa Esperança, a expectativa era de que seu novo álbum viesse voando como uma ruidosa pedrada no telhado de vidro da sociedade. De letra raivosa e clipe incendiário, que reconta a revolta da senzala em uma casa grande contemporânea, a canção é uma das poucas explosões em um álbum leve e pop. Bom, fecha aspas. Boa Esperança, né, é uma resposta bem produzida, né, à sociedade brasileira, que, né, todo mundo sabe que ainda conserva aspectos do passado escravocrata, tal. E a única canção que vai incomodar, como eu já disse, tanto pela letra quanto pelo ritmo, né, bastante pesado e agressivo. Mas, quando a gente pensa no todo do disco, ela se torna fluida no todo do álbum. Né? Não vai ser ela que ocupa a trilha sonora da novela, tampouco os programas de auditório onde o Emicida apareceu, né? Pois talvez inapropriada. E se a gente lembrar, a música de divulgação do disco foi a Passarinho, que é uma canção bastante singela, em parceria com a Vanessa da Mata, né? Toda bonitinha. E aí, isso é muito relevante, porque mostra que o Emicida ele consegue ocupar os espaços na televisão, desde que não avance além do que lhe é permitido. Né? E já nas redes sociais, a proposta de divulgação do seu trabalho segue outra perspectiva. Então, dependendo do formato que a gente vai ver, nas redes sociais é uma coisa, é uma proposta. E na televisão é outra, é diferente, né? Então, isso mostra que a sagacidade, que conhece muito bem as regras do mercado, né, e sabe se comportar nos distintos veículos de comunicação e também nos shows, enfim, né, onde o repertório tende também a variar segundo o público, segundo o país, né, o espaço onde ele se apresenta. Por exemplo, quando eu vi o Emicida em Londres, tinha cavaquinho, porque tem que dar um caráter de brasilidade também junto daquilo, né? Rap, eu vou escutar rap brasileiro, eu escuto rap americano, mas um rap brasileiro com cavaquinho, né, é diferente. Então, isso contribui a meu ver, assim, para que a marca, né, periferia, que ele carrega como slogan, basta a gente pensar que a rua é nós, adquira um espaço dentro desse processo de mercantilização musical. Por isso, eu penso que é necessário a gente compreender e aceitar, para eles é muito necessário compreender e aceitar e também renovar, porque tem agência aí e ela é consciente, regras que para os rappers da velha geração, talvez, e entre aspas, essa velha geração, seriam abusivas, talvez abusivas, né?
Tá. Então, a canção Boa Esperança, ela é uma canção que, diferente da Passarinho, ela não vai entrar na rede de programação da TV Globo. E vamos ouvir, é um clipe um pouco longo, mas eu acho que vale a pena. E eu não vou deixar para o debate, porque ainda que eu vou colocar algumas coisas da canção, mostrando mais essa potencialidade para poder colocar em contraposição o vídeo. Só que, do ponto de vista de gênero, eu acho que ela abre questões que são polêmicas, mas que eu ainda não me debrucei, assim. Mas que você corra, irmão, pra sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu eles chorar pela cor do chá? E os camburão que são guerreiros a retrapicar. A velha é sem salajão, bomba relógio prestes a estourar. Esse é o X da questão. Já viu eles chorar pela cor do chá? E os camburão que são a velha é sem salajão, bomba relógio prestes a estourar. De outro dialeto, só desafeto, vida de inseto, imundo, indenização, fama de vagabundo, nação sem teto, Angola, Queto, Congo, Soweto, Acodieto, maioria nos guetos, monstro, sequestro, captatez, rápida, violência se adapta, um dia ela volta pro seis, tipo campo de concentração, prantos em vão, quis vida digna, estigma, indignação, o trabalho liberta ou não, que essa frase quase que os nazis varrem judeu, extinção. Depressão no convés, há quanto tempo nós se fode, tem que rir depois. Big Jackass, mistério tipo Lago Ness. Sério, tema da faculdade em que não pode pôr os pés. Vocês sabem, eu sei, que até Bin Laden é made in USA. Tempo doido, onde a KKK veste ou bem. Pode olhar, não falei. Nessa equação chata, polícia mata, bro, médico salva, não, por quê? Cor de ladrão, desacato, invenção, maldosa intenção, cabulosa inversão, jornal, distorção, meu sangue na mão, dos radical cristão, transcendental questão, não choca opinião, silêncio e cara no chão, conhece, perseguição, se esquece, tanta agressão enlouquece, vence o da Atena com luto e audiência, cura, baixa escolaridade, com alto de resistência, pois na era cyber, cês vai ler os livros que roubou nosso passado igual Alzheimer, e vai ver que eu faço igual Burkina Faso, nós quer ser dono do circo, cansamos da vida de palhaça, tipo Moisés e os hebreus, pés no breu, onde inimigo é quem decide quando ofendeu, cê é louco.
lá ela. É mesmo, senhora? Elas fizeram isso? Não. Não, senhora, fica boazinha. Eu vou ajudar a senhora. Pera, eu vou ver o que eu faço. Pera aí. Oxi. Não, pera aí. Um veneno igual água e sódio. Vai vendo, sem custódio. Aguarde cenas do próximo episódio. Cê diz que nosso pau é grande. Espera até ver nosso ódio. Por mais que você morra, irmão, pra sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu ele chorar pela cor do lixar? Os camburão que são guerreiros a retraficar. Família sem salajão. Bomba relógio prestes a explorar. Empregadas domésticas de uma mansão se rebelaram e fizeram seus patrões reféns hoje à tarde na zona sul de São Paulo. Informações preliminares dão conta de que casos simultâneos de rebelião estão ocorrendo em pelo menos 8 estados do país. Entre as reivindicações estão mais respeito, dignidade e melhores condições de trabalho. As empregadas que deram origem ao motim não foram encontradas pela polícia, estão foragidas. Apesar do susto, não há registro de feridos graves. Bom, vídeo, né, de Boa Esperança, essa canção que deu polêmica e, a meu ver, é a canção mais mais combativa desse último disco do Emicida, onde, né, em síntese, ela demonstra muito das reminiscências desse legado da escravidão. Ela discute quando fala os camburãos que são negreiros a retraficar, né, como que, né, quem que é a maior parte da população carcerária do país, discute em certa medida o genocídio do povo preto, enfim, todas essas questões que são bastante atuais e não resolvidas e tensionadas. E dentro de com um vídeo aparentemente bastante ousado, né, muito que causa um choque, assim, né, que causa estranhamento em algumas pessoas, e o vídeo a princípio era para ser, segundo o próprio Emicida me disse, era para ser mais pé na porta ainda, sabe? Só que se a gente vê também o argumento geral, né, do vídeo, ele assusta, ele causa, ele é agressivo, mas no final fica tudo bem, né? Teve a rebelião das empregadas domésticas, mas daí você escuta o que a televisão coloca, que terminou, mas tudo bem, tudo está resolvido. A gente vai assustar vocês, mas é só um susto. Pode ser um susto pesado, mas não vou destruir, né? A bomba relógio ainda está prestes a estourar, mas ela não estoura, em certa medida. Mas mesmo assim, para a gente ver o grau talvez de conservadorismo da sociedade brasileira, como esse vídeo foi, mesmo tendo alguns cortes, alguns separos, é considerado agressivo. E eu acho que é interessante dizer que a direção foi do João Weimer e da Kátia Landi, que não é pouca coisa, né? E demonstra essa revolta das empregadas domésticas, dado, né, essa humilhação, e também tudo começa porque uma das empregadas, a patroa faz ela tirar o batom porque está ali sensualizada, né? Enfim, essa questão do gênero eu não vou entrar, mas eu acho que é onde o clipe também, em certa medida, é tenso. E a gente pode discutir, né, sobre
no isso. Então, para fechar, porque eu acho que eu já falei demais, né, eu penso que mesmo então com essa agressividade da canção, esse disco no todo ele prima por uma doçura. Isso para dizer o quê? Que não o vídeo, mas o álbum, né, eu acho que foi necessário, né, ali um certo adocicamento por parte do rapper para que ele atingisse os mais variados meios de comunicação, né, e ao mesmo tempo a gente vive num contexto onde está ocorrendo um certo apelo do mercado em fetichizar a chamada cultura de rua, em colocar em cena uma condição histórica do racismo que ainda está longe de ser superada, né? E isso tem que ser pensado porque talvez essa condição ela é posta, mas ela é colocada, tem um limite, ela não pode ultrapassar os benefícios da classe média alta no Brasil, porque daí ela começa a ser perigosa, essa condição de discutir essas questões, sabe, ou adentrar determinados espaços, é isso que eu estou querendo dizer. Então, eu penso que, assim, diferente dos Racionais dos anos 90, porque eles também mudaram, eu arrisco a dizer que nesse jogo por reconhecimento e em conjunto ao processo de legitimidade e ascensão social, o Emicida tende a apresentar um adocicamento nas suas canções, o que torna palatável aí a sua audiência e o que faz com que a sua audiência se diversifique. Mas, em contrapartida, há uma outra canção, ou ao comentário na imprensa, enfim, né, que ganha força pelo evidente sentido social do combate, né? Ainda que as letras denunciem a opressão e a violência, talvez a música, a música daí, né, ela se distancia daquela, entre aspas, violência do rap, que, em certa medida, e aí eu cito, eu tomo de empréstimo aqui uma observação do Walter Garcia, que a música se distancia da violência do rap, que, segundo o Walter Garcia, né, em um artigo sobre os Racionais, expressava a violência estrutural da sociedade brasileira. Então, me parece que existem algumas, né, para pensar como que a gente pode compreender esse adocicamento, tanto para problematizar sobre a questão das classes sociais, quanto a questão da raça no Brasil. Quando eu comecei a pesquisa, a hipótese era a seguinte, né? Eu entrei para pensar esse adocicamento, eu me ative no Freire, pensando que o adocicamento seria um dos ingredientes para o pertencimento à Casa Grande. Que para ele, para que, né, bem grosso modo, a ascensão social está aberta para todo mundo e que o pertencimento à Casa Grande teria como pressuposto algumas consequências, que seria a submissão e o embranquecimento. Enfim. Mas é óbvio que eu fiquei pensando como problematizar ou compreender a ocupação desses espaços. Ele embranqueceu, né, no sentido... Não embranqueceu. Eu penso que eu tento, eu tendo o argumento que eu estou defendendo, eu penso que nessa teoria que vai ver o negro dentro desse processo de embranquecimento para poder ascender socialmente, isso já não tem, acho que não faz, não é olhar para a realidade de hoje, digamos assim. Né? É claro que há conflitos, que ocorrem algumas restrições e tudo mais. Só que pensar na trajetória especificamente do Emicida, a tese do branqueamento ela não se sustenta. Porém, a do adocicamento, sim. E, em especial, quando eu estou pensando na obra. Né? Que o adocicamento é a regra fundamental para entrar no jogo. Né? Então, eu penso, para fechar, para concluir, eu penso que as ações dele, né, e ações, aí eu estou pensando na trajetória e a obra, se orienta nessa tensão entre adocicamento e enegrecimento. Né? E essa ideia de enegrecimento eu tomo de uma pesquisadora chamada Ângela Figueiredo, quando ela vai pensar a ascensão social dos negros em Salvador.
e ela vai dizer assim, que essa ascensão, ela nota que ela não está marcada por uma perspectiva coletiva de classe ou grupo social, mas dentro de um discurso individual. E é nessa direção que eu percebo a trajetória do Emicida e as implicações disso para a nova condição do rap no Brasil. Isso traz um processo, uma elasticidade ao rap, mas ao mesmo tempo coloca em tensão aí o papel social do Emicida como sujeito periférico no Brasil contemporâneo. Né? E para fechar mesmo, eu gostaria de demonstrar, de citar trechos de uma fala recente do Mano Brown, que ele vai dizer o seguinte, e aí eu termino. Ele diz assim: os Racionais foram criados por 4 garotos que tentavam sobreviver, que não tinham ideia de como era o mundo. Só sabíamos o que era a favela. Muita coisa mudou e hoje eu questiono a importância dos Racionais no mundo desses. Aqueles ideais que o povo defendia, o povo esqueceu. Com aquele discurso que tínhamos em 1990, hoje, os Racionais seriam engolidos pela periferia, seriam rejeitados. Porque, depois de 2 governos Lula e de um governo Dilma, mudou a mentalidade da periferia. Não tem como desvincular os Racionais da política. A banda sempre foi atrelada ao momento político do país. E qual é o momento político do país agora? A periferia passou a ser de direita. O rap virou algo de direita, conservador. Aquele rap da época dos Racionais, hoje, é um rap religioso, moralista, que não conversa com a revolução que precisa ser feita atualmente. Hoje, a maioria está reclamando porque não tem iPhone. Hoje, a luta que as pessoas dizem ter é individual. Não vejo mais luta de classes. A luta é por conforto. A periferia está pedindo segurança, votando em polícia, se escondendo dentro da igreja e atrás de pastor, não assumindo a parte que lhe cabe. Então, qual seria a importância dos Racionais hoje? Fala de Deus, de família? Não. Isso é o que fala o discurso da direita no Congresso, que é homofóbica, racista, um monte de coisas. Você pega os pensadores do movimento hip-hop. Eles estão neutros, porque hoje você é apedrejado por falar de Lula. É linchado na internet junto à opinião pública. Então, está todo mundo com medo. Hoje, a favela tem outras prioridades, outros candidatos, outras inspirações. Quando a favela ouve as músicas dos Racionais, é por nostalgia, não mais por necessidade. E a gente sabia. Se vejo como a periferia pensa hoje, como o brasileiro pensa, estou de luto. E, com essa bombinha, eu termino a minha fala. E agradeço. Obrigada. Obrigada, Dani. Bom, vamos abrir para questões e aí pedir o bom senso às pessoas fazerem as perguntas objetivas, 2 minutos. Pode vir. Eu vou fazer na inscrição. Usa outra. Bom dia. Gostei muito da palestra. Queria parabenizar a professora. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido: se houve no rap esse movimento, né, de que você está apontando com analisando a partir do Emicida, né, essa trajetória de, digamos assim, caminhar em direção à indústria cultural cada vez mais, mas houve outros rappers que caminharam em direção oposta, né, como, por exemplo, o Cascão, do Trilha Sonora do Gueto, né, que, inclusive, chegou a compor música ali, tematizando o PCC e tudo mais. Ou seja, tem outros rappers que caminharam em direção a outros espaços, a dialogar com outros atores, né, por exemplo, com as facções, inclusive, ou com o discurso mais politizado, como o Eduardo, do Facção Central, né, que mantém uma retórica política agressiva e tudo mais, como era nos anos 90. E
Eu quero ver como, eu queria saber, fiquei curioso de saber como que você vê esses outros setores do rap que não estão nesse meio aí do Emicida, não caminharam nessa direção. Qual que é o seu nome? Bom, eu vou falar rapidinho. Queria agradecer você, Daniela, pela fala, que foi muito interessante. Eu queria pedir para você aprofundar mais e comentar um pouco, se você puder, então, a relação do Emicida com o chamado lulismo, né? Porque você esboçou relacionar o pacto de classe, né, ou que o André Singer, né, vai falar que é um governo de conciliação sem conflito de classe, e aí acho que a gente poderia acrescentar sem conflito de raça também, com essa arte que se configura sobre o lulismo, né, porque o Emicida, né, em certo sentido, é uma arte que se configura sob, não é uma expressão imediata, mas se configura sob. E aí, só pedir para você comentar, assim, porque isso aparece no clipe, né, o problema do trabalho doméstico no Brasil, e acho que isso fica muito claro nesse clipe, né, em que o problema não é o trabalho doméstico em si, né, é o fato de que as empregadas domésticas são maltratadas, né, e isso apareceu muito no cinema também, com o filme Que Horas Ela Volta, e tudo mais, né, em que a comemoração, a formalização do trabalho doméstico no Brasil foi comemorada sem que a existência do trabalho doméstico no Brasil fosse problematizada sobre o governo Lula como um resquício da escravidão. Então, eu queria que você comentasse isso, por favor, se você puder. Oi, Dani. Gostei bastante da sua apresentação. Eu concordo com você a respeito do lance do Emicida, né, do que você chama de adocicado e tal, mas até pegando essa fala última do Mano Brown, dessa configuração da periferia, né, como um espaço mais conservador, será que o Emicida também não teria alguns elementos interessantes nesse sentido do adocicado, mas que traz também determinados elementos políticos em alguns momentos que são fortes também, como o Boa Esperança tem esses problemas que você citou, mas tem, mesmo na fase, digamos, mais meritocrática do Emicida, lá no começo, 2012, tem aquela música que ele fez uma participação, que ele fez uma música para o Pinheirinho e tudo mais, e uma outra música que você não falou aqui, que eu acho que é um pouco mais forte, que é a Mandume, né? Que aí as letras até coisas do tipo arranca meu dente no alicate, né? Mas eu não vou ser mascote de quem a Zé da Marmita. A letra é forte, a canção ela é mais leve, né? Tem uma tensão entre canção e letra, entre música e letra na Mandume. Né? Mas é mais longo também, é mais forte, mais coletivo também, né? Já são vários. A Drica Barbosa, por exemplo, também falando, olha, vocês vão ficar com medo. Os outros é de tirar o chapéu, a gente é de arrancar a cabeça. Parece assim mais forte dentro dessa temporalidade. Aí, quem sabe se esse movimento do adocicado, e agora com um contexto cada vez mais difícil, pode se tornar mais politizado e ter essa entrada em um espaço mais conservador, que é esse espaço que o Mano Brown descreveu. Né? Desculpa, Murilo, eu não entendi o final. Eu não entendi a última parte. Não, só dialogando com a fala do Mano Brown, se essa tensão entre o adocicado e elementos mais políticos, se com o contexto agora mais complicado, porque você falou que o último álbum dele foi de 2015, né? Talvez agora, com o contexto ainda mais complicado, o elemento político apareça de uma maneira mais forte. Mas se essa tensão também não é interessante, do adocicado e do político. Dani, você quer primeiro responder essas três, que tem mais 5? Tá. Vamos primeiro voltar para ela, que tem 3, e aí depois a gente faz uma rodada. Eu anotei os nomes aqui. Tá bom. Tá bom? E também, senão fica difícil para ela, né?
Alô? Bom, Eduardo, obrigada pelas questões. Eu acredito, sim, que não são todos os rappers que entraram na indústria cultural, até porque o rap não é uma música aí, né, hegemônica, enfim, né, ainda está num processo. Tem, sim, rappers que são mais combativos, mais, né, o que eu chamo de pé na porta, é óbvio. As figuras que você nomeou aqui, o Cascão, o Eduardo, enfim, o Facção Central, eles nunca... Enfim, eles estão em outra chave. E talvez continue nessa chave do que seria a chamada, entre muitas aspas, primeira geração, né? Esse rap que eles estavam pensando em como sobreviver dos anos 90, não esse rap pós-governo Lula, que muda. Eu concordo, né, e é isso mesmo, não dá para pensar, quando eu falo da nova condição, não estou querendo generalizar a problemática do rap, por isso mesmo que eu estou centrada no crioulo e no Emicida, e por exemplo, o crioulo seria uma outra abordagem, outra problemática, aí, embora também esteja, né, inserido na indústria cultural. Mas o meu problema, assim mesmo, de pesquisa é pensar esse rap que está inserido na indústria cultural e por que ele está inserido, né, e quais as consequências disso, sabe? E uma comparação, não se chega a ser uma comparação com os anos 90, mas entender o processo dos anos 90 para que eu possa entender agora. E mesmo se eu quando eu comecei a pesquisa, em 2016, Criolo e Emicida eram os mais emblemáticos, digamos assim. Hoje, isso já está um pouco ultrapassado, se você for ver, né? Ele já está consolidado e o rap já tem uma outra configuração. Se a gente for escutar o Dom L, por exemplo, ou o Rincon Sapiência, né? Entra nessa nova, digamos assim, que seria da nova condição, muda a forma artística, muda a maneira como ele vai se expressar dentro da indústria, isso da leveza, do caráter mais dançante, tudo mais, né, o que ele vai chamar de, acho que de afro-rap, o Rincon, né, já é uma outra abordagem. Mas eu concordo que não são todos, enfim, não sei se eu respondi. Bruna do Celso. Enfim, o Emicida, ele eu não gosto de usar essa palavra produto, mas é claro, ele é um jovem que cresceu, né, cresceu na era Lula. Então foi o que eu disse no começo da minha fala. As condições são distintas, assim, né? É muito diferente do que quem estava lá nos anos 80 e tinha uma relação. A periferia, me parece, era algo muito, entre aspas, era algo muito mais periférico, né? As condições eram piores. Mas só que isso que, ao meu ver, possibilita as contradições também da obra do Emicida. Porque tem essa abertura, ou melhor, essas possibilidades, mas isso deixa de lado mesmo a perspectiva revolucionária, né? Mas eu fico pensando também até que ponto não seria uma romantização da academia querer cobrar essa perspectiva revolucionária, sabe? E aí é isso que eu tento tomar cuidado, assim, porque quando comecei a pesquisa tinha isso, né? Porque eu ficava estudando MPB e aí a chave é outra, né? Em um outro contexto. E daí eu falei, mas por que também que tem que ser? Né, enfim, e eu acho que sim, você tem razão. A obra dele está muito configurada dentro
dentro do processo do lulismo, né? Porque, na verdade, quem é fruto, digamos, dessa política são esses outros rappers que eu falei estava falando com o Eduardo, esse novo do novo, né? Ele não, ele tem a nossa idade, eu acho, é um pouquinho mais novo, mas enfim. Não viu, ele se tornou jovem, enfim, jovem no começo dos anos 2000, no começo da era Lula. E pensando no clipe que eu mostrei, essa perspectiva de conciliação é muito evidente. Enfim, eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar porque é muito polêmico, mas a gente pode conversar, além da conciliação, sabe? E sobre o problema do trabalho doméstico no Brasil, enfim, acho que pensar o trabalho doméstico no Brasil me coloca duas coisas, que é a questão do trabalho e a questão das mulheres. E acho que eu não tenho... não quero ficar te enrolando, sabe? Não posso, não dá para eu trabalhar, falar sobre isso para você, assim, vou ficar te devendo. Achei que a Mayra quisesse falar alguma coisa, ela está fazendo tradução. Murilo, sim. Pensar o adocicamento, porque eu falo assim, essa tensão é uma tensão do que eu estou chamando de adocicamento e de enegrecimento. E não necessariamente o enegrecimento ele precisa ser algo agressivo. E não é. A gente está vendo que a partir com o Emicida mesmo, que quando eu estou falando de enegrecimento, eu estou falando também de valorização da cultura negra, de reiteração dessa afirmação, que está muito evidente no rap, e que talvez seja a linha de força dessa nova condição. É uma hipótese. E que daí muda, digamos, a política cultural desses rappers, se pensar se pensar, por exemplo, nos Racionais, que é meu ponto de, assim, né, que é o espelho ali, a referência, sabe? E porque há sim aspectos políticos interessantes, o que você está chamando de aspectos políticos. Para mim, talvez até pensar em ethos empresarial seja um aspecto político interessante para eu pensar a realidade social, entendeu? Talvez aquilo que não é, o que é negativo, ganha força e se torne interessante. Mas eu entendi o que você quis dizer, eu só estou querendo problematizar pela chave da negação do que não é e que, portanto, ganha força por isso, sabe? Entendeu? Mas tem, é claro que tem. Por isso que é esse aspecto contraditório, que é a contradição que acho que torna o Emicida, a meu ver, para realizar, nessa realização do trabalho, torna o Emicida, assim, uma figura tão emblemática para mim, sabe? Porque não é pelo fato mesmo, tá bom, tem esse aspecto conciliatório, tem o ethos empresarial, mas que isso também marca outros rappers. Mas isso não quer dizer assim, tá bom, nossa, o cara falando grosso modo, o cara é um vendido e não sei o que. Não é isso. Tem sim, tem potencialidade ali. Eu falei, tem a potencialidade. Porque tem contradição. Se não tivesse contradição, daí ia estar... Daí não ia ser nem interessante como análise, sabe? Assim mesmo, de pesquisa. Respondi? Bom, agora não vou conseguir abrir mais inscrições devido ao tempo. Me perdoe, estou nesse papel cruel. É o Vinícius, que sabe, né? Depois é a Daniela Musi, a Nathalie e o Eduardo, tá? Boa tarde. Obrigado pela exposição, muito interessante. Eu queria propor duas questões a partir da tua fala, assim, um diálogo em termos de provocação. Primeiro, em relação ao que tu mencionaste sobre a forma mercadoria, né? Então, assim, como essa tendência a uma participação cada vez maior e como julgar isso, digamos assim, né? Considerando essa trajetória
do rap brasileiro e esse teor de uma posição política mais clara, engajada, fora do mainstream. Mas o que, Vinícius? Desculpa. Então, só para fazer a conexão. Porque a gente sabe que, desde as origens ali do rap, o papel que a indústria fonográfica, a Adidas, digamos assim, ela foi fundamental para fazer do rap esse formato social, esse ethos, né? Então, assim, a indústria nunca esteve fora, assim, a forma mercadoria nunca esteve fora da coisa. Então, o que eu queria chamar a atenção é, bom, em que medida a gente pode julgar isso, né, talvez assim, não é talvez um pêndulo moral, ao estabelecer isso aqui é mais, forma mercadoria, isso aqui é menos, talvez. É óbvio que a gente sabe que níveis maiores de penetração junto às grandes corporações, ela, claro que cria maiores entraves a posições políticas mais autônomas, independentes, né? Então, esse seria um ponto assim, de pensar em que medida a gente consegue pensar isso, talvez sem tanto exagerar, não sei, eu estou colocando esse mesmo nível de dúvida, talvez inserindo, né, de maneira tácita, um elemento mais moral no julgamento de um processo de mercantilização ou profissionalização do artista, que é algo que eu acho que deve ser importante, né? Todo mundo também quer ter o seu soldo, pagar suas contas, e não só ficar naquela correria, vendendo tape, né, no final de cada show. Isso é um ponto. E sobre o aspecto do adocicamento, que tu mencionaste ao final, eu queria fazer conexão com essa entrevista do Brown, porque ele mesmo diz assim, bom, essa mudança de mentalidade, ela implica em várias coisas, inclusive o fato de que essa condição que não é mais, tal, como ele provoca, do Racionais, tal qual lá no início dos anos 90, bom, a gente quer falar de outras coisas, o negro quer falar de outras coisas também. Por que, de antemão, dois negros conversando, o assunto tem que ser a periferia, isso? Por que o negro não pode falar de amor também, disso, daquilo? Ou seja, esse outro universo de temas que estão sendo propostos e que, em que medida, digamos, o Emicida ou o Criolo, e sugestivamente o último disco, se eu não estiver enganado, do Criolo, que é o Espiral de Ilusão, é um disco de samba lindíssimo, né? Ou seja, não é também um pouco, em vez de pensar esse elemento do estrito adocicamento em razão de uma trajetória empresarial bem-sucedida do Emicida, também essa outra componente de outro temário, outras inclinações, também estarem aí dialogando e se interpenetrando junto ao rap. Obrigada. Bom, queria parabenizar a Dani, a sua fala, e a organização do colóquio por ter proposto essa atividade contigo, inclusive porque o tema da cultura é um tema que a gente traz pouco para esses espaços, não só a questão da negritude, evidentemente, mas a própria discussão da cultura é uma coisa que a gente ainda traz pouco para esses espaços mais gerais do colóquio. Eu acho que isso é um estímulo, inclusive, para quem trabalha temáticas nessa área. E dizer que eu aprendi muito com a sua fala, que foi sensacional, a pesquisa está muito legal. E aí eu queria te provocar um pouco na coisa da metáfora do adocicamento, né? Porque você mostrou para a gente um clipe em que a comida é servida e a comida é cuspida. E a digestão, o consumo da comida cuspida é o ponto de virada total da narrativa daquelas relações de poder sociais que estão ali implicadas. Eu não sei em que medida, eu adorei a ideia da metáfora ser alimentar, porque eu acho que isso embute uma série de outras relações sociais que estão ligadas na questão da comida, do preparo da comida, da divisão social, do trabalho associado a isso. Mas aí eu te tensiono um pouco. Será que a questão é do adocicar no sentido, digamos assim, do harmonizar? Ou será que o doce que se sente nesse prato não é o da saliva? E, portanto do asco, portanto, da revolta, que está embutida, penetrada, mesmo naquilo que é mais harmonioso e mais, digamos assim, inserido dentro de uma linguagem que num primeiro momento, aceita, servida, e, num segundo momento, absolutamente disruptiva e subversiva. Né? Será que o Emicida... Eu não estou considerando a trajetória dele empresarial, as críticas possíveis a ele ser um garoto propaganda do Itaú. Estou te propondo a discussão na metáfora que você construiu para a letra e para a canção dele.
Né? Como é que talvez ele reagiria a isso que você chama de adocicamento? Olhando para a canção, como ele falaria disso? Você entende que ele fala disso? Quando você lê nele adocicamento, quando você vê acha que ele tempera a canção e a música, as letras dele dessa forma, o que é que você, onde está dito isso? Onde isso está nele? Enfim, quero te tensionar. Eu sei que você já começou a falar sobre isso na tua fala. Eu quero que você fale um pouco mais. Gostaria. Deixa eu ficar aqui. Parabenizar a mesa, a apresentação muito boa. Parabenizar também, acho que a organização do colóquio. Acho que é fundamental que o marxismo tenha esses debates, né? Assim, então é um espaço e é algo que é difícil, assim, né? O marxismo duro, tradicional e tal. Invisibiliza muito diversas questões da sociedade, e eu acho que é uma demarcação fundamental e uma importância muito grande que eles colocam como um todo, nas peças. Estava conversando ontem com a Monique de ter peças. Eu acho que, enfim, estou muito feliz com esse processo do colóquio, eu acho que com essa mesa, inclusive. Parabenizar aí essa organização, espero que seja uma tendência aí para os próximos, cada vez que isso cresça. Deixa eu fazer uma pergunta sobre, que você falou um pouco do Rincon, esse novo do novo, assim, acho que você já citou, mas eu queria, se você pudesse falar um pouco mais dessa análise, assim, acho que talvez, sempre pensei um pouco que o Rincon e outros rappers têm feito esse movimento de adocicar, talvez, usando esse termo, o ritmo, né? Não é tão pesado, o trap, não, é um outro processo com usar os tambores afro e tal. Eu, pessoalmente, gosto muito, acho que é uma atualização interessante, mas eu também sinto isso, assim, o processo dos Racionais, enfim, desse rap dos anos 90, ele só não podia ir só para a rádio, enfim, ou para a TV, no caso, ou para tocar no shopping, por causa da letra, mas também por causa desse pesado que incomoda, né? Que gera um distanciamento, que gera um impacto, assim. Então, é uma ação de forma e conteúdo que tem uma importância, né? Que tem um impacto diferente, né? Para quem escuta. Não é só a letra, mas também é o trap, é o pesado que impacta quem vai ver, né? Que vai ouvir. Então, acho que, não sei, me parece um pouco uma mediação, assim, né? Tipo, o Rincon, eu pelo menos analiso, tem uma letra que é uma letra combativa, digamos assim. Mas quando você vai ver para o ritmo, para a melodia, já não é. Então, fica nesse meio termo, talvez, dessa tensão que não tem, assim. E a outra pergunta, na verdade, era um pouco como é que... Uma coisa que eu acho também que acho que diferencia um pouco do rap dos anos 90 para esses novo e o novo do novo é a questão da individualização do indivíduo. Se você vai ver, os Racionais, tinha CRIO, tinha banca, tinha um processo coletivo, os clipes. Então, inclusive, quem continua nessa pegada, em geral, continua de forma se apresentando enquanto coletivo, assim, né? Por mais que tenha o Brown, o KLJ. Então, é um coletivo, assim. E hoje a gente vê cada vez mais, e esse processo, acho que também que passa, né, a periferia de consumo, da individualização, se fortaleceu esses artistas que tiram dessa questão do hip-hop o coletivo e coloca cada vez mais fortalecimento do indivíduo. Por outro lado, a gente tem visto, para finalizar, a experiência de slams, de batalha de MC, de processo sarau, coletivos assim crescendo nas periferias, que tem uma relação muito grande com o rap, com o hip-hop. Então, ver como é que você vê essa questão do indivíduo, dessas novas erupções que têm surgido assim, nas periferias enfim, atividades coletivas, organizações coletivas, batalha de conhecimento, slams, tal, que como eles se dialogam com esse novo momento também do rap e tal. É isso. Oi, boa tarde já. Obrigado, Daniela, pela exposição muito boa. Eu queria que você, se você pudesse, falasse um pouco mais o que você mencionou no fim, que você apenas mencionou sobre essa tensão entre enegrecimento e adocicamento. Se você vê isso, você pudesse explorar um pouco mais isso, você vê isso como uma dissociação entre um projeto comum de raça e classe. Por exemplo,
se é possível. Uma das teses clássicas de vários autores da sociologia brasileira desde o início é que era possível você embranquecer via classe. O que você está colocando é que tem um outro projeto em jogo aqui, que é possível falar da África, das raízes. Esse tudo, se você ouve o disco novo dele, 10 anos de triunfo, agora a África está muito presente, etc., etc., mas se você vê isso como... qual que é essa dissociação? Se você vê qual é essa tensão entre enegrecimento e adocicamento, um pouco melhor. Vou passar para a Dani. Bom, deixa eu ver aqui. É o Vinícius, né? Perguntou da mercadoria. Eu acho que, na verdade, assim, eu vou tentar responder tudo de uma vez. Por quê? Todas as falas tocaram na questão do adocicamento. Seja o adocicamento com a mercadoria, seja o adocicamento com o sal do cuspe. Tô brincando. Seja a tensão entre o enegrecimento e o adocicamento. E a problemática que a camarada colocou. A Renata. Nathalie. Que a Nathalie colocou. Vou falar da Nathalie, porque aqui vai mais, né? Bom, Nathalie, o Rincon, eu descobri o Rincon recentemente, assim, sabe? E eu acho que, eu penso que, eu concordo que ele existe esse tensionamento entre forma e conteúdo, e só que assim é tão interessante você ver aqueles tambores no meio do trap, da batida eletrônica, e uma letra combativa, quando ele fala os pretos é chave, abram os portões, e a galera faz assim no show, sabe, dançando e sentindo aquilo, porque qual que é a chave daí? É uma hipótese também, porque o Rincon é o artista para quem eu estou olhando agora, na verdade. Eu vou começar a olhar, é o Rincon Sapiência. Entra acho que uma nova perspectiva política da juventude negra, que é o autocuidado, a problemática com a herança africana, né? Das raízes, pode ser isso, enfim, pode ser questionada essa ideia de raiz, mas assim, essa herança, o afrocentramento. Tanto que se a gente for pensar o Calanga Livre de uma forma geral, que é o disco que eu mais ouvi, assim, né? Porque, igual eu te falei, eu comecei a ouvir o Rincon agora. A perspectiva que está lá é da liberdade. E é da liberdade em várias chaves. Da liberdade para eu namorar quem eu quiser, né? Da liberdade para eu exaltar o orgulho de ser negro, e também a liberdade e a crítica à não liberdade. Porque, por exemplo, tem uma canção que mostra esse deslocamento do trabalhador, né? Que ele fala, isso vai para cada trabalhador assalariado, uma coisa assim, mostra esse deslocamento da periferia para o centro, e faz a crítica aos transportes urbanos e tudo mais. Então, mas eu penso que tanto ele, mas cada um a seu modo, claro, o Baco Exu do Blues, eles estão trabalhando nessa outra chave que o Vinícius chamou a atenção, né? Que estão dentro da lógica do mercado, mas também não necessariamente aquele discurso, mesmo na letra quanto no plano musical, pesado, agressivo, mas eu acho que é isso também que essa juventude negra de 20 anos está pensando agora, e que não deixa de ser político. Por quê? Muita gente teve que morrer antes, morreu, foi assassinado, para que a gente pudesse estar aqui, porque a gente pudesse agora se cuidar, sabe? Então eu acho que eles estão muito pensando, começando a pensar isso. E o Emicida e o Criolo, talvez, mas o Emicida, ele está na mediação disso, porque ele é referência já para esses mais novos, né? Então já começou, porque ele falou assim, bom, rap não precisa ser assim,
sabe? Fazer aquela cara de mal. Eu vou sorrir também. Né? E aí entra o que eu estou chamando da tensão entre... Porque o que eu falei? Vocês ficaram só no adocicamento, mas eu falei tensão, contradição entre adocicamento e enegrecimento. É uma tensão, não estou falando que é só o adocicamento. Porque para você entrar no mercado, como você vai entrar, né, com assim, não é vendável, não é palatável, em termos de mercado cultural mesmo. Então, a gente não pode esquecer de uma palavra que é fundamental, que é a tensão entre adocicamento e enegrecimento. Mas isso do enegrecimento também é algo que eu tenho pensado, porque no começo eu colocava, não de uma forma, mesmo assim na minha cabeça, né, tensionado, não tensionava isso, porque eu colocava as duas coisas como se fossem distintas, sabe? E o enegrecimento, como a gente pode ver da nova geração, não necessariamente ele tem que ser o pé na porta ali, sabe? A política, esse rap, igual o rap dos anos 90, do facção e mais facção até do que Racionais. Enegrecer não precisa ser raivoso. É isso. Sabe? O enegrecimento não vem nessa pauta, assim, não é essa a questão. É questão de respeito, de eu poder ser feliz, de eu poder ficar com quem eu quero, de eu não ser morto pela polícia, de eu ter orgulho das raízes africanas e o que é esse afrocentramento que eles chamam, e o que é essa nova geração assim está fazendo. Isso é enegrecer. Não só fazer um discurso enraivecido, enfim, raivoso. Igual quando saiu na revista Veja, eu acho, do Mano Brown, preto, pobre, raivoso. Isso também acaba sendo um estereótipo, né? Do homem negro da periferia que tem que ser o raivoso, que não pode dançar, não pode sorrir. E isso, em certa medida, não deixa de ser político. Porque também tem uma outra condição aí que se mistura com a perspectiva objetiva, que é a subjetividade e que é a saúde do povo preto. E isso eles estão levando em conta agora, quando exalta, quando fala de autoestima, quando fala de amor, quando quer dançar. Ainda que dentro da chave, né, da África, enfim. É isso. Bom, gente, infelizmente a gente vai ter que terminar. Agradeço a presença de todos, principalmente da Dani, dessa apresentação. Obrigada. Bom, obrigada. Obrigada.